vê na prática agora, se você tivesse investido desde 2017 até 2023, até que de repente a coisa explode no quinto ano, a pessoa recebeu mais de dividendos do que ela aportou por mês. Então, ao final desses 7 anos, o investidor teria um patrimônio de R$165 mil. Seu investimento já está se pagando em apenas 5 anos. Sou muito fã dessa estratégia porque levou um cara que era engraxate ao milionário da bolsa. Hoje, finalmente, a gente vai entender na prática como aplicar o efeito bola de neve, né, tão famoso dos juros compostos, o compounding, dos dividendos para você alcançar a sua liberdade financeira na prática. E lembrando, né, pessoal, todas essas nossas aulas aqui têm fins educativos, mas costuma ser uma empresa que a gente usa muito como exemplo e não é recomendação de compra, muito pelas suas características de perenidade. Uma empresa que já está há algum tempo na bolsa, já provou aí a sua resiliência, então tem características muito próprias de uma empresa de carteira previdenciária, e a gente vai ver na prática o que aconteceu com o investidor se você tivesse tomado a decisão lá em 2017 de começar a investir na Taesa, né? Qual que seria o resultado, o produto do seu investimento, tanto em termos de patrimônio, claro que acaba sendo um efeito colateral positivo, mas principalmente qual teria sido o efeito prático de din-din no bolso. Renda que você teria hoje, 7 anos depois, né? Qual que seria o produto desses seus investimentos aí? Então, vamos para o caso real de Taesa? Vamos lá, Lu. Para quem conhece, para quem acompanha e sabe do BEST, bancos, energia, saneamento, seguros e telecom e alguns outros setores adjacentes ali que a gente gosta também, mas a Taesa é uma empresa muito fácil de ser explicada e com características muito que a gente busca para uma empresa previdenciária, né? Então, ela tem a questão da previsibilidade, mas você tem 3 grandes agentes no setor elétrico brasileiro, talvez hoje 4, mas você tem a geração, a transmissão, a distribuição e hoje se fala muito da comercialização, principalmente por conta da abertura do Mercado Livre, né? A geradora é aquela que está lá gerando a energia, seja via fontes hídricas, fontes mais previsíveis ou fontes intermitentes, como é o caso de eólica, solar, você ainda tem outras fontes de geração, térmica, etc. Depois de gerada a energia, ela precisa ser transportada até o seu destino. E é aí que entram as linhas de transmissão. Então, a linha de transmissão nada mais é do que a conexão entre o gerador e o distribuidor. Então, é ela que pega a energia gerada e vai levar até a subestação lá perto da nossa casa, onde o distribuidor vai passar a atuar e, com a capilaridade de rede dele, fazer chegar na nossa casa para a gente acender a luz. Então, a grosso modo, é basicamente isso. São as linhas de transmissão, as linhas de transporte, né? Então, assim, rapidinho, vantagens competitivas, né? Como eu falei, previsibilidade na receita por conta de longos contratos de concessão. Ela tem um risco de crédito extremamente reduzido. Então, quando você vê uma transmissora endividada ou alavancada e compara ela com outros segmentos, como, por exemplo, geradoras ou principalmente até distribuidores, você tem um risco muito menor. Então, é uma empresa que tem condição de se alavancar de uma forma muito mais consciente e com tranquilidade do que outros segmentos. Receita corrigida por inflação e, por fim, essa questão da previsibilidade acabam contribuindo para a ação ter uma baixa volatilidade. Então, muita gente costuma dizer até que a porta de entrada no mercado de renda variável, muitas vezes, pode ser uma transmissora, porque é uma ação que certamente vai fazer você dormir tranquilo, tá bom? Paulinho, passa para o próximo slide, por favor. E aqui, pessoal, a gente fez um estudo que vocês vão ver que interessante os resultados, mas antes de mais nada, eu queria passar para vocês quais foram as premissas básicas, né? O que a gente considerou na hora de fazer esse estudo com dados reais, né? Primeiro, foi aportado todos os meses um montante igual em TAE11. A Taesa, ela negocia com ordinárias preferenciais, mas a ação que tem a maior liquidez é a Unity e é nessa que foram os aportes.
Bom, segundo ponto, cotações reais do primeiro pregão de cada mês, ou seja, o aporte mensal sempre foi feito no primeiro dia do mês e a cotação real foi considerada aqui nesse estudo. Depois, uma vez recebido o provento, seja dividendo ou juros sobre capital próprio, a gente considerou o reinvestimento imediato. Então, esse é aquele dinheiro que não deu nem tempo, bateu na tua conta e já voltou para o mercado, que, aliás, é uma coisa que a gente recomenda fortemente para quem está começando, que é dinheiro que é do mercado, não sai do mercado até que você construa a sua carteira. Tá? A quarta premissa, valor dos proventos líquidos de imposto de renda, obviamente, é isso que vai cair na tua conta. A gente assumiu, por fim, que a empresa estava abaixo do preço teto todos os meses. Isso quer dizer que você tinha uma margem de segurança adequada para fazer o teu aporte. Você estava comprando uma ação num preço adequado. Pode não ser na mínima do ano, na mínima do mês, na mínima do trimestre, mas isso a gente também não acredita que é possível. Então, quando você sabe que uma ação está abaixo do preço teto e se sente confortável tendo o recurso, é lá que você faz o teu aporte. E aqui, por fim, pessoal, a gente queria deixar muito claro que o foco aqui foi principalmente no acúmulo de ações e na renda, tá? É assim que você vai construir o seu pé de meia com ações, uma carteira previdenciária de qualidade. E o patrimônio, ele é muito importante para todos nós, mas a gente enxerga que ele é muito mais uma consequência e não o objetivo. Porque você compra na baixa, ela sobe ali R$1, R$2, se você já vender no mês seguinte, não é assim que você vai construir uma carteira geradora de renda. E aqui não precisa nem falar, né, pessoal? Pessoal, a gente já falou isso no início, mas deixando muito claro que tudo que a gente está fornecendo aqui é um estudo histórico e nada disso é recomendação de compra, tá bom? Eu vou passar a bola aqui para o Jean. Jean, manda. Vamos lá. Então agora é a hora de matar a curiosidade de todo mundo, né? A gente vê na prática agora o que aconteceu no caso se você tivesse investido R$1.000 por mês em Taesa desde 2017 até 2023. Então são aí 7 anos de investimento, né? E claro, pessoal, aqui é um exemplo com valores fixos. A gente sabe que a vida ela tem altos e baixos, então você pode aportar mais, menos. O ideal é você corrigir esses valores de aporte pela inflação também. Mas aqui, a título de exemplo, para vocês entenderem qual o resultado final e o quão grandioso pode ser você dar o primeiro passo e começar, eu acho que esse exemplo aqui na prática, ele ilustra muito bem isso. Então, você observa que no primeiro ano de 2017, a gente teve ali R$1.000, né, investidos por mês, em média, sendo que eu recebi R$49 por mês de média. E esse momento, no primeiro ano, é aquele momento que a grande maioria fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? E você fala com seu amigo do lado que você ganhou R$49 por mês, que não está dando nem para você pagar um jantar com a sua esposa, e o cara fala que está ganhando no Bitcoin e não sei o quê. E é aquele momento que a sua fé começa a ser testada, né? E aí você acaba desistindo da estratégia, não dando tempo, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da estratégia, é o tempo. Só que se você consegue passar do primeiro ano, né, você passa para o segundo e você já recebe ali em 2018 uma média de R$231. Aí já cresce o olho, né? E as pessoas começam a achar interessante aquilo. Em 2019, a sua fé é testada de novo, porque você recebeu R$258 em média. Né? E você fala, será que vai? Eu vou começar a perder dinheiro, vai começar a cair. Aumentou muito pouco, meu amigo ganhou não sei quanto de rentabilidade, mas eu só estou com 258, mas você ficou lá firme e foi mais um ano. Já em 2020, ganhou aí praticamente, né, mais do que o dobro. Então a gente foi para R$593 em média, até que de repente em 2021 acontece o que a gente chama de zona de arrebentação, né? É o momento que a coisa realmente explode, demora para acontecer, mas quando ela vem de uma vez só. E nesse caso aqui, ela levou 5 anos, aonde a pessoa recebeu R$1.093 por mês de média de dividendos. E olha que legal isso. Pela primeira vez no 5º ano, a pessoa recebeu mais de dividendos do que ela aportou por mês. E aí entra um momento que a gente chama de turbo, onde você consegue aumentar o seu aporte, é como se alguém estivesse pagando para você aportar. Então você coloca os seus R$1.000 e você coloca mais 1.093, né, que recebeu dividendos, vai dar um total de 2.093 por mês de investimento. Isso, pessoal, é o efeito dos juros compostos
acontecendo o tempo todo de uma forma que vai só aumentando esse dividendo junto com o seu aporte, até que você vai chegar lá na frente e não vai precisar mais aportar e vai simplesmente colher os frutos dos dividendos. Então, a partir desse momento aqui, você foi com seus dividendos crescendo, chegou em 2022 recebendo em média 1.395, em 2023 caiu um pouquinho para 1.199, porque a bolsa ou as empresas, elas não crescem para sempre, indefinidamente. A gente tem ciclos e a gente tem que acostumar que isso vai acontecer. Mas a gente vê que depois de 7 anos, a gente já está recebendo ali 1,19 vezes a mais, né, do que é o meu aporte de R$ 1.000 por mês que a gente foi colocando. Então, pessoal, isso aqui é disciplina e paciência. É isso que você tem que ter. Fala, Fabião. Desculpa te interromper, o Guilherme Scaramella, ele está perguntando, mas o 1.093 foi por mês ou por ano? Foi por mês, média mensal. Tudo ali é média mensal. Né? Então, assim, com trabalho, com disciplina, a gente consegue chegar lá. E aqui, pessoal, tem um outro ponto interessante que a gente sempre gosta de falar. Bolsa de valores não te deixa rico, tá? O que vai te deixar rico é o seu trabalho. Você vai procurar o quê? Trabalhar mais, ser melhor no que você faz para conseguir o quê? Aumentar o seu aporte, não simplesmente ficar nesses R$ 1.000. A ideia é aumentar o aporte para que você consiga atingir essa dependência ainda mais rápido, né? Pessoal, e aqui a gente introduz um outro conceito que é a importância da quantidade em número de ações, né? O Barsi bate muito nessa tecla, onde ele fala que mudou a chave na cabeça dele a partir do momento que ele descobriu que as ações elas são remuneradas a partir da quantidade que você tem em número de ações e não no valor investido. Então, quanto maior o número de ações que você conseguir acumular ao longo do tempo, maior vai ser o dividendo recebido, já que o dividendo é pago em função do número de ações. E com base nisso, nós sempre criamos metas em número de ações, para que, a partir daquela meta estabelecida no número de ações, a gente tenha a previsibilidade do dividendo que a gente precisa receber para atingir, então, os nossos objetivos. E aí, nesse caso aqui, ao longo dos 7 anos investidos, a gente começa com 565 ações, né, vai evoluindo nessa escadinha, até que a gente bate no final de 2023, em 7 anos, 4.537 ações. E, de novo, como que a gente conseguiu essas 4.537 ações? Se fosse só com uns R$ 1.000 de aporte todos os meses, provavelmente a gente teria aí menos da metade disso. Mas a partir do momento que a gente junta o aporte mais o reinvestimento dos dividendos, a gente consegue aumentar consideravelmente esse número de ações. E, claro, uma boa empresa perene, uma empresa que já está há muitos anos aí, que traz para a gente essa perenidade e previsibilidade, a gente vai ver o quê? A empresa crescendo. A empresa ela vai ter mais lucro, e se ela tem mais lucro e você tem um número maior de ações, né, o que vai acontecer? Você vai receber um valor maior de dividendo no final desse período. E nesse período aí, a gente conseguiu um crescimento de 42% ao ano nessa quantidade de número de ações, né, com aquele dividendo médio mensal de 1.199 no final de 2023. Vai lá, Lu, com você. Isso, né? E o resultado tá aí, esse que vocês estão vendo na tela, né? Ao final desses 7 anos de investimento consecutivo, com muita disciplina, com muita paciência, com muita prioridade, né? A gente está falando aqui que é simples, mas ninguém disse que seria fácil, né? Então, ao final desses 7 anos, o investidor que resolveu investir lá atrás em Taesa e aportou todos os meses, ao final de 7 anos, teria um patrimônio total acumulado de R$ 165 mil. Sendo que quando a gente destrincha esse patrimônio total conquistado em bolsa, 50,8% foram frutos dos aportes, ou seja, aqueles R$ 1.000 que você tirou religiosamente ali do seu salário, né, do fruto do seu trabalho, e que você aportou ali nesse estudo teórico aqui na Taesa. Então, R$ 84 mil vieram do seu bolso. Outros 33% foram os dividendos recebidos, ou seja, a somatória de todos os dividendos que você recebeu ano após ano e que você recolocou, que você reinvestiu na bolsa. Então vejam só a importância de você passar por aqueles 3 primeiros anos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Para a gente valorizar aqueles R$ 49 mensais que muitas vezes a gente acaba não valorizando, né? Acaba, pô,
R$ 49, muito pouco, mas vejam só como de grão em grão o jacaré enche o papo. Então, desses 165 mil, 54.701 quebrados foram fruto dos dividendos, ou seja, do cashback, né, vamos dizer assim, que as empresas distribuíram como parte de distribuição dos lucros para os seus sócios, que são justamente os dividendos. E o restante, que são esses 16% que sobraram, é justamente de variação de mercado, ou seja, R$ 26.451 mil, tá? Somando todos esses recortes, nós temos aí o patrimônio total de 165 mil, né? Corroborando com aquilo que a gente tem dito para vocês. Os aportes, a constância dos aportes são muito importantes, obviamente, mas você tem um componente muito substancial aí nessa equação, que são os dividendos recebidos, né? Então você tem aí praticamente metade do esforço foi você que fez, outra metade veio tanto de dividendo quanto de variação de mercado. Essa segunda metade aqui que a gente está vendo, dos 33% mais os 16%, formam o que a gente chama de retorno total ao acionista. E vejam como o dividendo foi parcela importante dessa rentabilidade. E a gente está falando aqui de um longo prazo, não tão longo assim. A gente vê pessoas, poxa, desesperadas, achando que não dá mais tempo. Caramba, o seu investimento já está se pagando, vamos dizer assim, em apenas 5 anos, né? E com 7 está comprovada aí a eficácia do método, mostrando que, poxa, dá para ter uma boa evolução de patrimônio, ou também uma boa evolução de média de dividendo, renda equivalente mensal aí por mês. Bora para o próximo slide. Próximo slide. Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido a essa altura do campeonato a gente falando do tal do preço teto. E acho que muita gente, eu vi inclusive alguns comentários aqui no chat, muita gente se perguntando o que é o preço teto. O preço teto nada mais é do que a margem de segurança, qual que é aquele patamar até onde você vai aceitar pagar aquele preço que você está vendo na tela para garantir um determinado nível de retorno em dividendos. Preço teto não é o preço-alvo, não é o valor intrínseco da ação, ele simplesmente é um balizador para você garantir esse fluxo adequado de dividendo e não está pagando muito caro por isso, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, você pega o exemplo da Taesa, TAE11, a gente pegou o exemplo da cotação aqui, R$ 35,70, o preço da Unity. Essa empresa, ela distribuiu R$ 3,17 na média ao ano, desde 2017. Então, nesses últimos 6, 7 anos, ela pagou R$ 3,17 ao ano na média. E o payout, que para quem não sabe, é o quanto do lucro, a parcela do lucro que é distribuída na forma de dividendo, a Taesa tem um payout bem acima da média da maior parte das empresas na Bolsa. Ela distribui quase 80% do seu resultado. Então, a empresa lucrou 1 bi, 800 milhões, né, 80%, vai para os acionistas na forma de dividendos e 200 milhões ela reinveste no seu negócio. Existem muitas empresas na Bolsa que têm um payout muito pequenininho, geralmente empresas que têm uma necessidade de reinvestimento muito grande, empresas que estão em setores, às vezes, que você não tem uma previsibilidade muito grande, então ela precisa reter um pouco mais em caixa para navegar alguns períodos maiores de incerteza, e tem simplesmente aqueles controladores que não gostam de distribuir, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Então, a Taesa, o negócio dela permite, tá? Não é uma benevolência. O negócio dela permite isso, ela consegue crescer ao mesmo tempo distribuindo quase 80% do seu resultado. Bom, a Taesa, ela anuncia dividendos 5 vezes ao ano, tipicamente. Isso pode mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas isso é o que a gente vem observando. Essa é, inclusive, uma informação que, para quem é assinante da nossa plataforma, o AGF+, você tem ela dinâmica lá, à medida que vai mudando essa característica, a gente vai atualizando. Então, como você pode ver, 5 vezes ao ano de anúncio na Taesa. Abril, maio, agosto, novembro e dezembro. E, tipicamente, cada um desses anúncios tem um pagamento associado. Então, ela distribui mais ou menos nessa mesma periodicidade. A Taesa, que distribui 3,17 passado, em média, ao ano, se você pegar esses 3,17 dividir por 6%, você vai chegar
no valor máximo que você estaria disposto a pagar na Taesa para garantir uma remuneração de 6% em dividendos ao ano. Se você falar, olha, eu não quero 6%, eu acho que 6% é muito pouco, eu vou querer, no mínimo, 10% de dividendo. Problema nenhum. Você pode pegar e fazer essa mesma continha aqui, dividindo pelos 10%, o que vai acontecer? Você vai chegar num valor, num preço teto, menor do que os 52,83 que você está vendo aqui. Ou seja, eu tô pegando e fiz aqui como exemplo, você vai chegar em R$ 31,70, que seria o máximo que você estaria disposto a pagar para garantir os 10%. Como a gente enxerga que os 6% é o mínimo, e aliás, isso baseado em várias evidências empíricas, histórias, médias que a gente calcula de inflação, etc., e, ao mesmo tempo, sabendo que esse não é a única alavanca, você tem a renda e a valorização, os 6% é um nível aceitável. Então, nesse caso específico, até R$ 52,83 de cotação, você comprando Taesa, você teria essa renda mínima praticamente garantida. Ou seja, nenhum grande mistério, a gente busca sempre entender qualidade dos ativos, dos setores e preços adequados, mas para efeito de exemplo, eu acho que, como a gente disse lá no início, a Taesa reúne vários desses fatores e essa previsibilidade do dividendo. Então, fica muito fácil para todos vocês entenderem como funciona essa estratégia na prática. Filipão, tem um Rafael Casagrande que está perguntando o seguinte: dividendos médios, vocês incluem JCP para fazer o cálculo? Sem dúvida nenhuma. Como a gente falou aqui, toda essa simulação a gente fez com dividendos e juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio considerado foi o líquido, porque ele tem a retenção dos 15% de IR na fonte. Mas para efeito de provento, tem empresa que só distribui juros sobre capital próprio. Você pega o exemplo dos bancos, que acho que são os grandes distribuidores aí de JCP, muitos deles têm yields fantásticos. O Banco do Brasil é um exemplo, e não tem problema nenhum. No fundo, é dinheiro no bolso e é isso que a gente está interessado. Vai lá, Lu. Pessoal, não é à toa que o nome da empresa se chama Ações Garantem o Futuro. E já diria o Barsi, se ele pudesse voltar atrás e mudar o título, ele chamaria de Ações Garantem um Ótimo Futuro. Uma das coisas que mais me encanta sobre o método é que ele prova que a maneira mais rápida de você chegar lá, muitas vezes, é a mais devagar, né? É a mais consistente. Então, sou muito fã dessa estratégia porque mudou de fato a vida da minha família, né? Garantiu o futuro da minha família. E se eu tô aqui hoje é porque eu sou a prova viva, né, de que essa filosofia do Barsi empiricamente funciona, né? E é muito mais do que uma estratégia de investimento. Foi uma estratégia que permitiu ao meu pai sair da miséria, né? Então ele não começou na bolsa para ficar milionário. Entendam, bolsa de valores não é um business de você enriquecer do dia para a noite. E que delícia você ver o produto do seu investimento garantido futuro, uma tranquilidade da sua família, né? Tantas pessoas associando a bolsa de valores a jogatina, a cassino, né? E um dos grandes diferenciais do Barsi foi ter visto os valores muito além do que os números piscando na tela. Uma forma de você ter uma boa correção do seu patrimônio pela inflação no longo prazo, mas também investindo de forma ativa naqueles empreendimentos que geram emprego, geram renda, geram prosperidade para o seu país, né? Vejo valores muito fortes aí por trás dessa estratégia, né? Que eu, enfim, sou suspeita para falar. A gente sempre fala, né, que levou um cara que era engraxate ao milionário aí da bolsa.